Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Davi Coelho e hoje nós vamos entrar em uma masmorra fria e sombria para fazer o que no fundo todo herói gosta de fazer, que é ganhar XP e upar. Estou falando de Massive Darkness, um jogo de 2017 publicado pela Cool Mini or Not, ou também conhecido agora como CMON, dos designers que eu vou ter que colar aqui, Raphaël Guiton, Jean-Baptiste Lullian e Nicolas Raoult. Vocês viram aí então o unboxing do Massive Darkness, ficaram aí já na expectativa de conhecer tudo sobre o jogo? Tá aí então agora, ó, regra, review e gameplay para vocês conferirem, então siga o Coelho para aprender a jogar Massive Darkness. A primeira coisa que a gente vai fazer é escolher uma das missões disponíveis no manual. Para esse vídeo aqui eu escolhi a missão Terra Queimada. Então a gente vai pegar todos os mapas através do código deles e os componentes listados também na missão. Seu mapa, depois de montado, vai ficar assim. Leia agora o objetivo da missão e as regras de setup, que elas podem modificar da regra normal do jogo. Antes de começar a missão, separe todas as cartas pelos seus versos. Os guardas entre os níveis 1 e 5, os tesouros de 1 a 5, as portas, os eventos, os equipamentos iniciais, os artefatos, as cartas de criaturas, as cartas dos heróis e deixe todas essas cartas ao alcance dos jogadores. Cada jogador recebe um dashboard de personagem e vai escolher um herói entre os heróis disponíveis e posiciona a carta na região indicada do dashboard. Agora você vai escolher uma classe para o seu herói. E se essa for a primeira vez que você esteja jogando o Massive Darkness, na carta do herói tem uma sugestão de qual classe melhor combina com ele. Então, para o Whisper, vamos pegar o Blood Moon Night Runner. Então você posiciona a ficha dessa classe próxima à sua área de jogo. Cada jogador também começa com uma armadura de couro e uma arma à sua escolha entre as armas iniciais. Então coloque os pinos da sua cor no espaço 0 da trilha de experiência, no espaço 0 da trilha de microexperiência e no espaço 5 de vida. Pegue a miniatura correspondente ao seu herói e encaixe na base de sua cor. Então escolha um jogador para começar a partida e entregue o marcador de jogador inicial para ele. Crie uma reserva com os marcadores de dano, tesouros e os dados. Deixe ao alcance dos jogadores a carta de ressurreição com 2 marcadores em cima. Se quiser ajustar o nível de dificuldade do jogo, deixando a missão mais fácil, você pode aumentar o número de marcadores nessa carta. Coloque os heróis na posição inicial do mapa, indicados por esse marcador. Então tá feito aí o preparo da partida e já podemos começar a nossa aventura. No Massive Darkness nós estamos tentando cumprir a missão antes que os inimigos matem a gente um determinado número de vezes, representado pela carta de ressurreição. Cada rodada tem 5 fases: a fase dos heróis, a fase dos inimigos, a fase de experiência, a fase de eventos e a fase final. Na fase dos heróis, cada jogador pode ativar seu herói 3 vezes. As ativações possíveis são movimentação, combate, reorganizar e troca de itens, transmutar, ação com a assinatura do personagem, se levantar e passar a vez. Eu vou passar por cada tipo de ativação do jogo com vocês e ao longo da explicação eu vou incluindo alguns detalhes de conceitos básicos do jogo. Então vamos começar aí pela ativação de movimentação. A ativação de movimentação dá ao herói 2 pontos de movimento para realizar alguns efeitos. Ele pode andar de uma zona para outra ortogonalmente. Andar na diagonal é proibido. Você também não pode atravessar portas fechadas e nem paredes. Também não pode deixar uma zona ocupada por um inimigo. Outra ação de movimento é abrir a porta. Assim como a ação de andar custa 1 ponto de movimento. E também pode pegar todos os itens de uma zona, incluindo tesouros ou até mesmo itens de missão. Então vocês repararam aí que nesse jogo a ação de movimentação não se limita apenas a andar. Ela é qualquer ação que o seu personagem tenha que fazer algum movimento, seja pegar um item do chão ou abrir uma porta. O nível de dificuldade do jogo é marcado pelas fichas numeradas de 1 a 5. Elas têm o lado ativo, que é o lado colorido, e o lado inativo, que é o lado preto e branco.
Sempre que um dos heróis terminar uma ativação em uma peça de mapa que tenha uma ficha de nível maior do que o nível atual ativo, coloque o nível anterior no lado inativo e vire o novo nível. O mesmo acontece se uma porta for aberta revelando uma sala com uma ficha de nível maior. Mesmo que você volte para a sala de menor nível, o jogo continua no nível maior. O nível de dificuldade vai alterar efeitos como guardas, tesouros e habilidades dos personagens. Agora vamos voltar para o exemplo da ativação de movimento, abrir portas. Nesse caso aqui, se esse jogador abrisse essa porta, nós teríamos que pegar uma carta do baralho de portas e revelar os seus efeitos. As cartas de portas possuem efeitos de 3 zonas, que você vai realizando em ordem. Se a sala tiver menos de 3 zonas, ignore os efeitos excedentes. Se tiver mais de 3 zonas, as zonas além de 3 ficam sem efeito. Essas cartas podem posicionar tesouros nas zonas e também revelar guardas. Quando precisar revelar um novo guarda, pegue da pilha equivalente ao nível de dificuldade ativo. Se essa pilha estiver vazia, pegue uma carta do próximo nível de dificuldade disponível. Existem 3 tipos de guardas: a horda, os agentes e os monstros caminhantes, que possuem o seu próprio baralho. A horda revela um líder que vem acompanhado de seus vassalos para defendê-lo. Coloque a miniatura de líder no espaço em que você revelou essa carta e pegue uma quantidade de miniaturas indicadas na carta vezes o número de jogadores na partida. E esses serão os vassalos do líder. Coloque todas elas juntas na mesma zona. Os agentes são guardas que chamam reforços se estiverem vivos no final da rodada. Coloque uma miniatura no espaço em que você revelou esse guarda e no final do turno adicione mais miniaturas do mesmo espaço se ele estiver vivo. Os monstros caminhantes podem ser menores e maiores. Eles entram em jogo de acordo com o nível ativo. Se estivermos no nível 1 ao 3, vamos pegar um monstro menor. No nível 4 ou 5, um monstro maior. Você revela a carta do monstro e pega a miniatura equivalente a ele. Sempre que abrir um desses guardas, pegue uma carta de tesouro no nível ativo e coloque embaixo da carta do guarda, indicando que agora ele carrega aquele tesouro. Esse tesouro vai dar alguns bônus de combate para o guarda e o jogador que derrotar esse guarda pode ficar com esse tesouro. O combate é outra ativação que o jogador pode realizar. Para isso, ele precisa verificar o tipo de combate que seu personagem pode realizar. Existem 3 tipos de combate: corpo a corpo, distância e mágico. Você vai identificá-los pela carta de equipamento do seu personagem. O número na carta indica a quantidade e o tipo dos dados que serão utilizados no combate. Se a arma do seu personagem tiver um número no espaço da espada, significa que o combate dela é corpo a corpo. Se estiver no arco, o combate é à distância e na varinha, o combate é mágico. Para realizar um combate corpo a corpo, seu herói precisa estar na mesma zona do inimigo. Para realizar um combate à distância, ele precisa estar a 1 ou mais zonas de distância e ter linha de visão para o alvo. O combate mágico só acontece a 1 ou 2 de distância com linha de visão para o alvo. A linha de visão é bloqueada por paredes, portas fechadas e diagonais. Por exemplo, se o herói estivesse aqui, ele não teria linha de visão para os inimigos, porque é uma diagonal. Se ele estivesse aqui e um inimigo aqui, ele teria linha de visão por ser uma reta paralela. Se o inimigo estivesse aqui, por ter uma parede, eles não teriam a linha de visão. E a mesma coisa, se a porta estivesse fechada, eles não enxergariam um ao outro. Definido o combate, vamos ver quantos dados de ataque serão utilizados e quantos de defesa o defensor pode usar. No caso dos guardas, a carta vai indicar seus dados de ataque e defesa e tipo de ataque. O tesouro que o guarda carrega também pode contar para esse bônus, sendo que esse tesouro ele só acrescenta bônus de ataque para um ataque que o guarda já possui originalmente. Já vamos entrar em mais detalhes sobre o ataque dos guardas. Por hora, vamos pegar seus dados de defesa para o ataque que ele vai sofrer do herói. Nesse exemplo,
ele pega 2 dados azuis. O máximo de dados que podemos rolar são 3 de cada cor, e qualquer penalidade sofrida é aplicada em cima desse máximo de 3 dados. O nosso herói, como carrega um arco pequeno, ele vai pegar 2 dados amarelos. Definidos os dados de ataque e defesa, pegue todos eles e faça uma única rolagem com todos eles. Espadas são acertos e escudos são defesa. A diferença entre eles é o dano que o guarda vai sofrer. Nesse caso aqui, o guarda defendeu o ataque de 2 espadas com 2 escudos. Caso ele tivesse defendido apenas um, o resultado excedente é aplicado em dano na criatura. Se você atingiu a vida do guarda, ele é derrotado. Nesse caso, o guarda tem 1 de vida, então derrotamos um dos guardas. Se você estiver lutando contra uma horda, primeiro você precisa derrotar todos os vassalos antes de poder atacar o líder. Se em um ataque você conseguiu eliminar todos os vassalos e ainda sobrou dano para causar no líder, você não pode usá-los nesse ataque. Você precisa gastar um outro ponto de ativação para atacar o líder. O jogador que derrotou o guarda fica com a carta de tesouro que estava com ele. Cada criatura derrotada dá uma quantidade de experiência para o jogador ou para o grupo. Um vassalo dá 1 ponto de experiência para o jogador que o derrotou, ou seja, o jogador que deu o último golpe. Um líder da horda dá 3 pontos de experiência para o grupo todo. E se fosse um agente, seriam 4 pontos de experiência para o grupo todo e um monstro caminhante, 5 pontos para o grupo inteiro. Marque os pontos recebidos na trilha inferior de experiência. A trilha de microexperiência é utilizada somente no modo campanha. Repare que durante a rolagem dos dados podem aparecer alguns símbolos especiais. Esses símbolos podem ativar habilidades nas cartas dos heróis e também de alguns guardas. Verifique a habilidade e aplique os efeitos se saírem os resultados. Todos os guardas que foram atacados e continuaram vivos têm a oportunidade de revidar o ataque. Cada inimigo atacado é ativado como se estivesse na fase dos inimigos, que ainda veremos em detalhe. Mas aqui ele sempre vai focar no herói que realizou o ataque. Primeiro, ele tenta atacar o herói, se já estiver em condições de ataque. Esse inimigo aqui, por exemplo, só tem ataque corpo a corpo, então ele não consegue atacar o herói. Como ele não consegue, ele ganha 1 ponto de movimento e anda em direção ao herói. Então ele tem uma nova oportunidade de atacar o herói. Mas se o herói estivesse um pouco mais distante, o inimigo teria primeiro uma oportunidade de ataque, depois um movimento e um ataque, e se mesmo assim ele não conseguisse atacar o inimigo, ele teria ainda uma segunda oportunidade de movimento, aí sim a ação de revidar é encerrada. Em qualquer um dos casos, a ação de revidar é encerrada após o ataque do inimigo. Vimos que o herói que derrota o inimigo recebe a carta de tesouro que ele carregava. Ele recebe esse tesouro mesmo que o guarda esteja a várias zonas de distância dele. O jogador pode ficar com esse tesouro e reorganizar seu equipamento, trocando de arma equipada. Ou então ele pode entregar esse tesouro para um aliado que esteja na mesma zona. Se fizer isso, o aliado ganha uma ação de reorganizar. A ação de troca e reorganizar também pode ser feita gastando 1 ponto de ativação. Lembrando que você só pode trocar tesouros com aliados que estejam na mesma zona que você, mas isso inclui aliados desmaiados também. Ao longo do jogo você pode juntar alguns tesouros que não vão te ajudar muito no combate. Mas você pode fazer uma ação de transmutar. Para isso, pegue os 3 tesouros de sua reserva e troque por um tesouro de um nível maior do que a carta de menor valor entre as 3 que você está trocando. Então, nesse caso, mesmo usando uma carta de nível 2, como a menor carta é de nível 1, nós pegaríamos uma nova carta de nível 2. Essa ação é grátis e não consome pontos de ativação. Na ficha de classe do seu personagem, você vai reparar que já iniciamos com 2 habilidades, e elas podem ser utilizadas desde o início do jogo. As outras precisam ser adquiridas com pontos de experiência. Uma dessas habilidades é a assinatura do seu personagem. Para usar essa habilidade, pague 1 ponto de experiência
e realize seu efeito. Essa ação não consome pontos de ativação e pode ser utilizada somente uma vez por turno. Agora que você derrotou os inimigos da sala, você pode pegar os tesouros que estão no chão. Se estiver em uma zona sem inimigos, pode gastar um ponto de movimento para pegar todos os itens do chão. Repare que você utiliza um ponto de movimento. Então, como recebe 2 pontos de movimento em uma ativação de movimento, você pode andar uma zona e pegar todos os tesouros com apenas um ponto de ativação. Para cada tesouro recolhido, pegue uma carta do nível correspondente da pilha de tesouros. Essa ação também serve para pegar objetivos. E se existisse um objetivo nessa sala, você pegaria tudo ao mesmo tempo, tanto o objetivo quanto os tesouros com o mesmo ponto de movimento. Outra ação disponível é se levantar. Se algum efeito fizer com que o seu herói fique atordoado, você deve deitar a miniatura. E a sua próxima ativação deve ser levantar, gastando um ponto de ativação. Heróis atordoados podem ser atacados e podem realizar ações de troca e reorganização. A última ação possível é passar a vez, que consome os pontos de ativação que não foram utilizados. Após todos os jogadores terminarem seus turnos, é a vez dos inimigos. Cada inimigo no mapa será ativado e a ordem é escolhida pelos jogadores. A ativação dos inimigos inicia por uma tentativa de ataque. Se ele não conseguir atacar ninguém, ele move uma zona em direção ao seu alvo. Então, tenta atacar mais uma vez. Se não consegue, anda mais uma zona, então encerra o seu turno. Faça isso para cada inimigo no mapa. A ordem de prioridade de alvos dos inimigos começa pelo herói com mais pontos de experiência não gastos em linha de visão. Nesse exemplo, os 2 heróis estão na linha de visão desse inimigo. Então, se esse herói tivesse mais experiência, o inimigo viria em direção dele. Mas se o número de experiência estiver empatado entre esses 2 heróis, o outro critério de alvo são zonas de luz. Então, nesse caso, o inimigo viria na direção desse herói que está em uma zona de luz. Mas se não tiver nenhum herói nessas condições, o vilão vai sempre se mover em direção ao ponto de partida dos heróis. Se o inimigo já estivesse no ponto de partida, ele move em direção à saída do mapa. E se já estivesse na saída do mapa, moveria em direção ao ponto de partida e assim por diante. Você reparou então que as zonas de sombra, que são essas zonas sem uma tocha iluminando o ambiente, podem ser utilizados como pontos de fuga. Além disso, elas podem ativar habilidades especiais de seus personagens, se ele estiver em uma dessas zonas. Lembre-se que os inimigos sempre fazem o caminho mais curto até seu alvo, e eles também não podem abandonar uma zona que já tenha um herói. Então vamos entrar aí na fase de experiência. Nessa fase, os jogadores podem gastar seus pontos de experiência para aprenderem novas habilidades. Cada habilidade possui um custo em experiência ao lado do nome da habilidade. Você pode aprender qualquer uma delas desde que siga a ordem em que elas aparecem, mas só poderá utilizar as habilidades que tenham um nível igual ou menor ao nível ativo da missão. Aqui em cima você consegue ver qual o nível da sua habilidade. Então vamos para a fase de eventos. Nessa fase vamos abrir uma carta de evento e realizar seu efeito. Aqui podem aparecer os monstros caminhantes, mas também podem aparecer eventos que beneficiem os heróis. Depois da fase de eventos, entramos na fase final da rodada. Vamos remover aí todos os efeitos que duram até o final de uma rodada e passar o marcador de primeiro jogador para o jogador à esquerda do jogador que tem esse marcador aqui. No início da próxima rodada, se algum herói tiver morto, você pode remover um marcador da carta de ressurreição para trazer esse herói de volta à vida. Se algum herói estiver morto e você não tiver mais marcadores em cima da carta de ressurreição, a sua aventura termina por aqui. Então, esse jogo aí a gente vai jogar até completar a missão ou falhar a missão por algum motivo que a gente não consiga mais completar a missão ao longo da aventura, ou então se morrermos uma morte horrível. De qualquer forma, vamos ter aí grandes histórias para contar, né? Esse jogo aqui, ele ainda tem uma versão campanha que você vai encontrar no final do manual, mas ele muda poucas coisas. Basicamente, você vai fazer
vai evoluir o seu personagem de forma mais lenta ao longo de todas as missões do jogo. Então, ó, para o Massive Darkness foi isso aí, as regras dele. Não perca ao longo da semana aí, você já sabe, né, minha opinião num vídeo de review e o gameplay com essa mesma aventura aqui que eu mostrei para vocês, beleza? Então, eu sou o Davi Coelho, vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo.